E se você está com a sua Bíblia aí, já deixa ela aberta em Atos 22. Mas eu vou contar uma historinha antes de começar a ler o texto em si. Segunda-feira, essa segunda agora, aconteceu um evento muito importante aqui na cidade, que foi o melhor time do Brasil, teve a honra de vir aqui pisar na nossa cidade. A luz até piscou, olha só. O grande, poderoso Vasco da Gama. Olha só. Misericórdia. Ora pela minha vida, irmão. Eu torço pro Vasco. Aí segunda-feira a gente foi lá no Kleber Andrade ver aquele show de horrores que é de vez em quando assistir um jogo do Vasco. Mas para quem é vascaíno tá tranquilo. Você já vai assim nessa expectativa, porque qualquer coisa, se o Pedro Raul tivesse feito aquele pênalti, a nossa semana teria sido totalmente diferente, mas a gente já sabia que podia acontecer, do cara... Enfim, artilheiro do brasileiro perdeu um pênalti, é só Vasco mesmo, só acontece com quem é vascaíno, é uma coisa impressionante. E você deve estar pensando, nossa, Júlio, você gosta de sofrer, eu gosto, ora pela minha vida, porque torcer pelo Vasco, eu falo que não é para qualquer pessoa, tem que ser muito forte para continuar torcendo pelo Vasco, tem que ser muito forte para sair aqui de Vila Velha, para lá em São Januário, ver o Vasco jogar jogo da Série B e ainda perder. Sim, eu já fiz isso. Então, as pessoas às vezes, quando eu falo que eu torço para o Vasco e tal, as pessoas até acham estranho, porque eu sou uma pessoa meio comedida, mas a coisa vira, sabe? A chave vira. Eu quase fui preso uma vez por causa do Vasco, tomei uma porrada de policial. Então a coisa é meio estranha, então você ora pela minha vida, mas a gente foi para o estádio com os amigos aqui da igreja, a gente foi para lá, e no caminho para o estádio, quando a gente já tinha estacionado, estava chegando lá, uma das pessoas que estavam com a gente, ela falou para mim, Júlio, mas você torce mesmo para o Vasco, você é fanático mesmo? Eu falei, pô, cara, com certeza. Segunda-feira à noite, estou vindo ver o Vasco jogar no Kleber Andrade, contra o todo-poderoso Volta Redonda. Tem que ter muita vontade, assim, sabe? Aí ele falou, Júlio, é porque de um tempo atrás eu até torcia pelo Vasco, assim, torcia mesmo, mas chegou um tempo ali que a relação ficou estreita, sabe? Ficou meio difícil, eu dei uma esfriada, hoje em dia eu nem acompanho mais, eu estou vindo porque vocês convidaram a gente para vir, então eu estou indo aí para ver o jogo do Vasco, mas eu nem sei nem direito quem são os jogadores. E é um absurdo, né? A pessoa não conheceu o glorioso Gabriel Peck, Zé Delivery, só craque da bola, Edmar. O Vasco tem um jogador chamado Egnaldo, é o Egg, o ovo. É um negócio impressionante. É um celeiro de talentos. Aí o cara virou para mim e falou isso. Eu falei, pô, que bom, né? Espero que você volte a torcer pelo Vasco de uma forma mais assim, verdadeira, mais de verdade. Aí um pouco mais, conversa vai, conversa vem, uma outra pessoa que estava com a gente falou, pô, eu era vascaíno, mas aí eu resolvi torcer pelo São Paulo, porque na época do Tele, o Tele era o melhor de todos, o São Paulo foi tricampeão. Tem algum São Paulino aí no auditório? Tem uns 2 ou 3, olha só. Tem mais gente que torce pelo São Paulo aqui em Vila Velha, tá? Tem uns infiltrados. Mas a pessoa tem ali, outra ali, glória a Deus, aleluia, pela sua vida, pelo glorioso São Paulo. E ele falou que, até ficou brincando, falou, não, a gente tem que marcar um dia de ir lá no Morumbi para ver um time de verdade, um estádio de verdade, ver um futebol mesmo bonito. E eu, como neto de português, filho de carioca, cresci vendo o jogo do Vasco, cresci sofrendo. Eu ouvia essas coisas e pensava, cara, como assim? Como assim? Como que, por causa de alguns reveses, e na série, o que é dar uma passadinha na Série B, cara? O que é dar uma passadinha? Acontece. Todo mundo tem um dia que está meio ruim, está meio mal. A pessoa foi lá e largou o Vasco, ou porque viu, e realmente, o São Paulo do Tele foi um negócio fora de série. Eu era muito criança, mas depois eu vi no YouTube e eu vi que realmente era um negócio fora de série. Mas assim, o Vasco tinha um Roberto Dinamite naquela época também, não era um Vasco qualquer. Mas a pessoa foi lá e largou isso de mão. E para mim, na minha cabeça, eu ouvindo isso,
não faz o menor sentido, porque eu sou Vasco, ponto e acabou, sabe? Nos dias bons e nos dias maus, eu continuo sendo Vasco da Gama. Amém, glória a Deus, aleluia. Acho que alguém está entendendo onde eu quero chegar. E o que isso tem a ver com a gente como igreja? Meus irmãos, muitas vezes, quando o nosso time começa a perder, a gente deixa Jesus de lado, não é verdade? Quem nunca? A vida começou a apertar, você começou a tomar só gol, 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 e seu time não faz gol nenhum. E você fala, esse tal de Jesus aí, falaram que ele é artilheiro, que ele marca gol, que ele é matador, mas no meu time acho que ele está no banco, acho que ele nem entrou em campo. E às vezes a gente deixa um pouquinho Jesus de lado. E também muitas vezes a gente vira folha. A gente começa a ver lá fora prazeres, coisas. Às vezes a nossa vida começa a ficar muito boa, a gente começa a ter um carro bacana, uma casa bacana, isso e aquilo, e a gente começa a falar, eu acho que time de Jesus eu vou de vez em quando lá no domingo ver um amistoso e tal, mas eu não vou vestir a camisa, eu não vou quando falar, vamos servir no Kids, eu vou falar, não, deixa isso para o Júlio servir no Kids, deixa isso para o pastor Lutero. Coitado, vocês dizem que o pastor Lutero não tem jeito com criança, né? Então a gente precisa de mais gente, eu também não tenho o menor jeito com criança, a gente precisa de pessoas que tenham um jeito com criança, sabe? Mas muitas vezes a gente deixa as circunstâncias da vida fazerem com que a gente não vista a camisa de Jesus Cristo, que a gente troque de time, ou que a gente fique só na apatia, de vez em quando eu vou torcer para Jesus, mas eu não vou torcer muito não, sabe? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a importância da gente saber o time que a gente joga, a importância da gente saber qual que é o nosso DNA, a importância da gente saber qual que é a nossa cidadania, de quem nós somos filhos, e em qual reino que a gente luta, sabe? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 22. Vai aparecer aí na tela também para você poder acompanhar. Atos, capítulo 22, e eu prometo que eu vou ser muito breve. A gente vai ler do versículo 22 até o 30. É um texto que eu confesso para vocês, igreja, que eu li e não saiu do meu coração. Eu nem ia pregar isso essa noite, mas é um negócio que não saiu do meu coração e vocês vão entender, acho que o porquê. Diz o seguinte: ouviram-lhe até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os lados, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com açoitos. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que ele vinha sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Paulo, ele foi preso porque ele era um torcedor fanático do time de Jesus. E isso incomoda muita gente, meus irmãos. Isso incomoda muita gente. E a gente vê nessa passagem, que é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite,
o poder da cidadania. Bastou Paulo falar: ei, pera lá, eu sou cidadão romano. Que os caras que estavam batendo nele falaram: opa, não encosta no homem não. Não encosta em Paulo. Bastou ele falar isso, que a situação mudou da água para o vinho. E esse texto ficou martelando na minha cabeça, sabe por quê? Porque, pensa comigo, na época, o Império Romano era o maior império da época. Era o maior de todos, eles controlavam tudo. E bastou Paulo falar que ele fazia parte daquele reino que cessou. E sabe o que ficou martelando na minha cabeça essa semana? Semana passada, quando eu li esse texto, e eu estou desde então com isso na minha cabeça. Se Paulo, que bastou falar que ele era um cidadão romano, o trem cessou, quanto mais eu e você, quando a gente fala, eu sou um cidadão do céu. Você consegue entender, meu irmão, o paralelo da história? Na hora que Paulo falou, ei. E eu e você, quando a vida aperta, quando a galera vem açoitar a gente, em vez da gente ter medo, em vez da gente se acuar, a gente tem que bater no peito e falar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa falar nada. Você só precisa mostrar o seu RG. Porque a Bíblia fala que no ungido de Deus, ninguém toca. Só toca se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, irmão, na hora que você fala, ei, eu sou filho de Deus, o açoite para. E tem algo mágico nisso, da gente entender essa nossa cidadania. Mas para isso, para a gente ter essa convicção toda, a gente precisa primeiro entender que reino é esse que a gente faz parte. Será que eu realmente faço parte desse reino? Será que realmente, ou eu sou aquele que estou aqui, estou acolá, que um dia estou lá, um dia estou cá? E qual que é a nossa cidadania? Lá em Hebreus 11, você pode acompanhar comigo na tela, do versículo 13 em diante, diz o seguinte: está falando sobre os heróis da fé, todos aqueles que lutaram o bom combate, e diz o seguinte: todos destes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não é cidadão desse mundo. Você fala, Júlio, mas a gente está aqui na terra, no chão, eu sei, eu não sou burro, eu estou aqui também, estamos juntos. Mas, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa cidadania é trocada. A Bíblia diz que o velho homem morre e nasce um novo homem. E esse novo homem é um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus. A gente deixa de ser daqui e passa a ser de lá. E eu gosto muito do termo que a Bíblia usa para isso, que fala que a gente é peregrino. A gente está aqui só de passagem. E é muito importante a gente entender essa questão da cidadania, para a gente realmente entender que a gente está aqui apenas de passagem. Porque quando a gente acha que a gente vai ficar aqui muito tempo, a gente se apega às coisas daqui, ao invés de se apegar às coisas do alto. Não é isso que o texto fala? Eles, mesmo sem receber a promessa, fitavam na promessa do Senhor. E eles receberam a promessa.
A carta aos Hebreus deixa isso bem claro para a gente. Eles não receberam a promessa aqui em terra, mas eles receberam a única promessa que realmente importa, a única herança que realmente importa, que é estar lá em cima com Jesus Cristo, para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender a partir da nossa cidadania. A gente não é mais daqui. Então por que a gente fica tão preocupado com as coisas daqui? Você fala, Júlio, você não tem conta para pagar? Eu tenho conta para caramba para pagar. Lá em casa a gente está sonhando em comprar um apartamento esse ano e quem mora de aluguel sabe, você vai ver um financiamento, vai ver isso, vai ver aquilo, aí você fala, ok, eu vou continuar morando de aluguel. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir um apartamento esse ano. Mas eu não vivo em função disso. Se eu continuar morando de aluguel, glória a Deus, aleluia. O importante é que Deus me deu um teto, sabe? As coisas aqui terrenas, elas não consomem o coração. A gente não pode se deixar seduzir por elas. Mas para isso acontecer, a gente tem que entender que a gente está aqui de passagem. É de passagem, meu irmão, minha irmã. Você em casa, é de passagem. O tempo aqui é finito, mas o nosso destino final é infinito. Eu gosto muito de uma ilustração que um pastor americano chamado, acho que David Chan, o nome dele, usa, para falar sobre isso. Ele pega uma corda bem grande e ele pinta 5 centímetros da corda de vermelho e o resto deixa tudo da cor normal. E ele fala, isso aqui é a nossa vida. Esse vermelho é o mísero tempo que a gente fica aqui na Terra e todo esse resto é a nossa eternidade. E você já parou para pensar que talvez você está investindo muito tempo em algo muito curto e pouco tempo em algo que é muito grande? A gente tem que começar a investir lá em cima, porque a gente não é cidadão daqui, a gente é cidadão de lá. E deixa eu ser muito franco e sincero com vocês nessa noite. Quando tudo acabar aqui na terra, no dia que Deus falar que é o the end, acabou, Júlio, hoje foi seu último dia aqui, bora. Só tem 2 lugares para a gente ir, meu irmão, é céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Se você acredita nisso, depois a gente pode trocar uma ideia melhor. Mas a Bíblia deixa muito claro que só tem céu ou inferno. Só tem 2 lugares para a gente ir. E por isso que é muito importante a gente querer definir logo qual que é a nossa cidadania. Eu não quero ser pessimista aqui, mas o dia de amanhã a gente nunca sabe. Tem uma música que fala que amanhã pode ser muito tarde. Entende? Pode ser muito tarde. Então é melhor você tomar essa decisão hoje, de escolher ser um cidadão do céu, do que você continuar querendo ser um cidadão do inferno. Você fala, Júlio, mas eu não sou um satanista, eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas. Pô, glória a Deus, aleluia, que você é uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não leva ninguém para o céu, porque a Bíblia deixa bem claro que não é por obras, mas é pela ação de Deus, é pela nossa fé em Cristo Jesus, sabe? É graça divina. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ajudar os pobres, você pode ter uma família linda, mas se você não tem Jesus, meu irmão, minha irmã, deixa eu ser enfático com você, se você não tem Jesus, você não vai para o céu. Nossa, Júlio, domingo à noite, ceia, você vem falar isso? Venho, porque aqui na igreja é vida ou morte. Senão a gente está brincando de fazer cultinho, de cantar música bonita, de dar um abraço nos irmãos. É vida ou morte, meu irmão. E você precisa de escolher hoje para onde você quer, quem você quer ser cidadão, se é do reino de Deus ou do reino das trevas. Sabe por quê? Esse mundo aqui, ele fala para a gente que a gente tem que reinar, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas Deus, Ele nos chama para quê? Para a gente ser servo. Para a gente se submeter a Ele, e apenas a Ele. Deus nos chama
para a gente inverter os nossos paradigmas. Em vez da gente se amar tanto. Você conhece uma pessoa que se ama muito, assim, que tem um ego do tamanho do mundo? Eu não consigo nem na minha cabeça isso não faz nem sentido, assim. Mas tem gente que se acha tudo. E a Bíblia vem e fala que ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que você tem. E de semelhante modo, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí você tem que quebrar esse seu ego aí dentro. E começar a amar aqueles que você odeia. Começar a amar aqueles que pisam no seu pé. Começar a amar aqueles que trapaceiam. Começar a amar aqueles que são pecadores. Como se a gente não fosse pecador, não é verdade? É isso que o reino de Deus, é isso que a nossa cidadania pede. É a única coisa que Deus quer da gente é isso, sabe? É que a gente mude a nossa história. Que no pouco tempo que a gente tem aqui na terra, que a gente possa fazer com que o reino de Deus avance. Que vidas sejam salvas. Que as pessoas possam realmente encontrar a verdadeira paz que só Jesus Cristo pode trazer para a gente. Então, qual que é a nossa cidadania? Qual que é a sua cidadania? Qual que é a sua cidadania de você que está em casa? Pensa nisso, sabe? Pensa nisso com carinho. Sabe por quê? Porque ser cidadão do reino de Deus nos garante tanta coisa boa. Eu não estou querendo te convencer a aceitar Jesus, mas eu estou querendo te convencer sim a aceitar Jesus nessa noite. Porque a Bíblia nos diz, de uma forma bem enfática, que nesse mundo a gente vai ter aflições, se a gente seguir Jesus. Está lá em João 16, 33, se o pessoal puder colocar na tela, que fala que no mundo a gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você tem noção do poder do que Jesus acabou de falar para mim e para você nessa noite? Primeiro que Jesus falou, filho, filha, se você resolver ser meu filho ou minha filha, você vai passar pela aflição. Sabe esse problema difícil que você está vivendo hoje? Ele é temporário. Ele é temporário, porque ela vai passar. Por mais que às vezes pareça para a gente no nosso coração que nunca vai acabar esse sofrimento, que essa dor nunca vai acabar. Mas não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. A aflição vai passar. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você orou, não é porque você veio aqui na igreja, não é por nada que você fez, mas é porque Jesus, Ele, não é que Ele vai vencer, Ele já venceu. Olha que bênção que é ser chamado filho de Deus. Ele já venceu. Sabe essa dor que você está sentindo aí? Na cruz? Jesus já levou e vai passar. Se isso não é motivo suficiente para você querer viver com Jesus, eu posso te dar mais alguns motivos, sabe? Quando a gente acredita de fato que nós somos cidadãos do reino de Deus, e o que está escrito na Bíblia é verdade, eu vou te dar alguns exemplos. A Bíblia diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus não está falando da gente ter a fé do tamanho de uma bola de futebol, Ele não está falando da gente ter uma fé do tamanho do terreno aqui da missão, Ele está falando o grão de mostarda, que é uma coisa assim, minúscula. A Bíblia diz que se a gente tiver uma fé desse tamanho, você aí na galeria,
montanhas se moverão. Qual que é a montanha na sua vida hoje? Na sua vida profissional, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos? Qual montanha que você não está conseguindo atravessar, que você não tem força para subir? Se você realmente é filho de Deus, se você realmente acredita que a Bíblia é de verdade, se você tem fé e ousadia, nessa noite você pode orar. E essa montanha vai sair no nome de Jesus. Sabe? Júlio, você está profetizando prosperidade, bênção, isso e aquilo. Não, eu estou falando o que a Bíblia fala. Basta você ter fé. Basta você ter essa fé para crer que essa montanha hoje, que parece intransponível, ela vai, e você vai passar num terreno plano. Isso é só Deus que faz, meu irmão. É só Deus que faz. Eu tenho um amigo meu que é um empresário. Ele é muito bem sucedido. E ele é um cara que tem muita fé. E tem muita fé. No pouco tempo que a gente tem mais intimidade, eu vi poucas pessoas que têm uma fé tão maluca como a dele. E dia desse, eu estava no escritório dele, a gente estava trocando uma ideia, e ele falou comigo: Júlio, deixa eu te falar um negócio. Devia ser proibido que um empresário, um empreendedor, fosse cristão. Eu falei: irmão, você está desviado? Você é um empresário, você é um empreendedor e você é cristão. Qual que é o seu problema? Devia ser proibido você existir? Aí ele falou: sim. Sabe por quê, Júlio? É uma concorrência desleal com quem é ímpio. Aí eu falei: como assim, irmão? Normalmente a gente pensa o contrário, né? Eu falei: rapaz. Ele falou: deixa eu te falar um negócio, Júlio. Sabe por quê? Porque eu faço o meu natural. Eu trabalho, eu tenho sonho, tenho visão, cuido da minha equipe, acordo cedo, durmo tarde, faço a coisa acontecer. Mas eu sou filho de um Deus sobrenatural. E enquanto eu sou fiel no meu natural, Deus faz o sobrenatural acontecer na minha empresa. Eu falei: amém, aleluia, glória a Deus, irmão. E ele falou: e é por isso que eu acho que é injustiça com quem não conhece Jesus. Porque um concorrente meu não tem o Espírito Santo para me guiar. Eu falei: rapaz, você está com a fé boa, hein, irmão? Aí ele falou: sim, Júlio, porque o ímpio, quando a coisa aperta, Deus é o Deus do universo. Só Deus que pode dar a ideia que vai salvar o negócio. Você entende o que eu estou falando, irmão, de ter fé? Aí eu falei: rapaz, mas isso funciona mesmo? Ele falou: funciona, deixa eu te falar um negócio. Ele teve um problema muito grande um tempo atrás, e estava no pior momento da história dele. E aí ele quase fechou a empresa e tudo mais. Aí ele teve uma luz, um estalo de um novo modelo de negócio para ele. Aí ele virou a chave da empresa, demitiu uma galera, contratou uma galera, começou a reformular o negócio. Aí ele chamou toda a equipe. E aí o cara da equipe dele, que era o cara chave do negócio, ele virou para o cara e falou: irmão, você vai ser o cara que vai, na frente de todo mundo, que vai fazer o meu negócio ir para frente. Você é o cara principal. Todos os funcionários reunidos. Aí o cara virou: então, irmão, desculpa, mas assim, nesse tempo que você ficou meio fora, eu arrumei as outras coisas para fazer, eu não vou mais continuar na empresa. Aí ele falou: Jesus. Aí ele falou comigo: Júlio, na hora, a minha vontade, vocês estão rindo, você sabe qual que era a vontade do irmão, né? Era pular na mesa ali e vrau, dar um creu no cara. Ele falou mas ele estava tão machucado que ele não tinha nem força, ele não tinha força para esboçar nada. Porque ele esperava que o cara fosse, assim, ajudar ali, né, a fazer um negócio, uma ideia nova, um negócio que tinha muito potencial. E isso foi no meio de todo mundo, assim. E ele, como o CEO da empresa, ele tinha que manter a aparência, né? Ele falou que por dentro ele queria chorar. Aí ele levantou e foi
se despedir do cara. Falou, já que você não quer mais estar aqui, mas ele foi assim, querendo, sabe? Você sabe o que ele queria fazer, né? Ele falou comigo, Júlio, eu apertei a mão do cara, por Deus. Eu ouvi uma voz falando, você não precisa desse homem. E ele falou que na hora ele sentiu paz. 2 semanas depois apareceu um cara do nada, que está fazendo o triplo do que esse cara fazia lá. Esse é o Deus que a gente serve, meus irmãos. É um Deus de fé. Mas para isso acontecer, a gente primeiro tem que ser desse reino. Não adianta você querer ter o bônus, sem querer realmente viver o reino de Deus na sua plenitude. Viver as aflições que acontecem no meio do caminho e permanecer firme. Como a gente cantou na hora do louvor, vai vir a tempestade. Jesus está no nosso barco e a gente tem que continuar com Ele. A gente tem que continuar com Cristo. Sabe, eu vou avançar aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Fazer parte do reino de Deus é uma coisa incrível. E eu estou só te falando de 1% do que Deus pode fazer por você. Mas abre a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21, que eu quero te falar qual que é o 99,99999% das coisas que Deus quer fazer na sua e na minha história, se a gente realmente viver com Ele. Do versículo 1 em diante diz o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Esse é o nosso futuro, igreja. E diz o seguinte, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ouve só, meu irmão, minha irmã, e lhes enxugará dos olhos, não é uma, não é duas, não é três, mas é toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que a nossa cidadania nos garante? É isso aí, meus irmãos. Não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais doença. A gente vai poder viver para sempre e para sempre com Deus. Não vai ter mais essa sede espiritual nossa, porque Deus vai nos dar da água da vida que corre do trono de Deus. Mas Deus também deixou bem claro que para aqueles que se recusam a ser filhos de Deus, a porta lá de cima vai estar fechada. Por isso que eu falo que é muito sério o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É muito sério, porque é vida ou morte. E você pode se perguntar, Júlio, o que eu preciso fazer para ter essa cidadania? Lembra o texto lá de Atos que a gente leu? O soldado romano virou para Paulo e falou, Paulo, paguei muito dinheiro para ter isso aí que você tem.
E o que Paulo falou? Eu sou romano de nascença. E muitas vezes eu e você, nós achamos que a gente precisa pagar um preço para comprar a nossa cidadania. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, o preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz de Cristo. Ele já pagou tudo. Ele já pagou tudo. Não existe nada que você possa fazer que seja maior que o sacrifício de Jesus por você. Não existe nenhuma obra que você pode fazer que vai comprar o seu acesso ao reino de Deus. E é muito lindo porque a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, o velho homem morre e nasce um novo homem. Assim como Paulo falou, ei, eu sou de nascença. Eu e você, a gente pode falar, ei, eu sou de nascença. Sou filho de Deus de nascença porque Ele me fez novo. Ele tirou toda aquela ziquezira que tinha aqui dentro, todos os trimelique, aquelas coisinhas estranhas que a gente tem, e Ele trocou por algo novo. É assim que Deus faz. Sabe? O que eu preciso fazer para comprar essa cidadania? Meu irmão, em primeiro lugar, você não precisa comprar. Em segundo lugar, você não pode fazer uma troca. Tem muita gente que, assim como eu falei no início, quando eu conversei com vocês da minha ida ao jogo do Vasco, tem muita gente que às vezes é Vasco, depois é Flamengo. E aí, doutora Elma, você atende essa pessoa depois, por favor, tá? Porque a pessoa que troca do Vasco para o Flamengo ou do Flamengo para o Vasco são duas pessoas que têm problemas muito grandes, assim, né? Independente do time que elas torcem, sabe? Mas muitas vezes eu e você, a gente acha que a gente pode ficar trocando a nossa cidadania. Não. Domingo à noite, Pai do Senhor, irmão. Ei, vaso. Aí segunda-feira no trabalho, é só umas palavras bonitas que eu não vou repetir para não ofender ninguém, sabe? Às vezes a gente acha que a gente pode ficar trocando de camisa. Mas meu irmão, minha irmã, para você realmente ter a cidadania, você não pode ser um vira-folha gospel. Você não pode ficar um dia lá, um dia cá, um dia lá, um dia cá. Você não pode ser como Esaú, que trocou o seu direito à primogenitura porque ele estava com fome. E muitas vezes eu e você, a gente troca o nosso direito de ser filho de Deus porque a gente tem fome na alma. A gente tem fome aqui dentro. E ao invés da gente ir na cruz de Cristo para esse buraco existencial ser suprido pelo Espírito Santo, a gente tenta buscar lá fora, nas coisas que o mundo tem para nos oferecer, que são muitas vezes atraentes, que parece ser uma sopa de lentilha quentinha, temperada. Meu irmão, minha irmã, não troca a sua cidadania por nada. Agarra ela com unhas e dentes. Que você ser filho de Deus seja o maior bem da sua história. Sabe, se tem alguma coisa que você realmente quer ter, que seja isso. Sabe por quê? Porque tudo foi de graça. Lá em Efésios 2, no versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse selo de você ser filho de Deus, esse selo é de graça. É de graça. Você fala, Júlio, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu também já fiz muita coisa errada. E aí? Ai, Júlio, mas você... Meu irmão, minha irmã, para de dar desculpa. A única coisa que Deus quer de você é falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, do jeito que eu estou, do jeito que eu vim. Estou todo, com perdão da palavra, estou todo cagado. Mas Deus, me limpa, transforma a minha história, muda o meu viver, porque é de graça, é de graça,
é de graça. E o mais lindo disso tudo é que, assim como uma partida de futebol, que vai muitas vezes até os acréscimos, no reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes as coisas vão até no final. Sabe por quê? Enquanto há vida, enquanto você está aí respirando, enquanto eu estou aqui respirando, enquanto você aí em casa está respirando, há chance de reconciliação com Cristo. Há chance de retorno. Eu gosto sempre de lembrar dos ladrões da cruz. Jesus estava lá na cruz, fazendo o maior sacrifício de todos por nós. E tinha 2 ladrões. E a gente sempre lembra dessa história, porque um ladrão, ele zombou Cristo, e o outro falou: Jesus, lembra de mim lá, ó. Lembra de mim. E Jesus fala: ainda hoje a gente está junto lá. Mas se você for ler os evangelhos com uma lupa direitinho, você vai ver que em uma das narrativas dos evangelhos, diz que os 2 ladrões estavam zombando de Cristo. Mas no minuto final da vida daquele cara, o Espírito Santo tocou ele de tal forma que a zombaria parou. E ele falou: Jesus, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. E isso mostra o carinho que Deus tem com cada um de nós. Enquanto você estiver respirando, há chance de reconciliação com Cristo. E eu creio que essa noite é a noite de reconciliação. Vamos ficar de pé, igreja? Eu gostaria, antes da gente tomar a Santa Ceia, à luz de tudo isso que a gente ouviu, eu gostaria que a gente pudesse estar orando, para a gente estar tendo uma resposta a tudo isso que a gente ouviu, sabe? Eu não sei como que você veio para cá, você pode fechar seus olhos, a gente vai estar orando. Mas eu queria, sem muita demora, sem falar demais, mas eu queria te fazer um convite nessa noite. Um convite simples. Lembra que eu perguntei lá no início? Qual é a sua cidadania? Se você tem certeza que você é filho de Deus, que você faz parte do reino dele, feche seu olho e fique em oração aí. Mas se você não tem essa certeza, meu irmão ou minha irmã, a hora é agora. Você pode escolher continuar vivendo do jeito que você está vivendo, ou você pode falar: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso me reconciliar com Cristo. Talvez você já foi do time de Cristo, talvez você já vestiu a camisa dele, mas as circunstâncias da vida fez com que a sua fé esfriasse, com que você se distanciasse dele. Hoje é a noite de reconciliação. Hoje é a noite do filho pródigo voltar para perto do Pai. Então a igreja está de olho fechado, está todo mundo orando. Eu queria te convidar, você que quer nessa noite aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que precisa se reconciliar com Ele, que você venha aqui na frente para a gente estar orando. Você fala: Júlio, mas eu preciso ir na frente. Meu irmão, a Bíblia diz que a gente precisa confessar com a nossa boca e com o nosso coração. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando. E é por isso que a gente chama você para vir aqui na frente, para que você publicamente fale: Jesus, eu quero ser cidadão do Teu reino. Então, se tem uma pessoa aqui que precisa voltar para o caminho de Jesus, ou que nunca esteve perto desse Jesus autêntico, de verdade, que fala para a gente ser servo, para a gente amar as pessoas, para a gente amar a Deus de verdade, se você é essa pessoa, eu queria te convidar a vir para cá. Vem para cá, vem logo, vem sem demora. Se arde no teu coração aí, meu irmão, não fica parado no teu lugar aí não, porque a hora é agora, é vida ou morte. E Jesus está batendo na porta da tua vida aqui nessa noite e falando: filho, filha, é hoje, é hoje. Qual camisa que você quer vestir? Você quer continuar sendo filho do mundo, filho das trevas ou filho de Deus? Vem para cá, querido, pode vir,
Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Célio. Um abraço. Mas eu creio que tem mais gente. Eu creio que tem mais gente. Às vezes Deus me incomoda quando é só uma pessoa, mas eu sei que hoje tem mais de uma pessoa. Tem mais uma pessoa aqui que precisa nessa noite. E a igreja está orando, meu irmão, pela sua vida. Porque a gente sabe que você precisa de Jesus. A gente sabe que você precisa de Jesus. Então, se essa mensagem fez sentido no seu coração, se você sabe que você precisa, você lá da galeria, pode descer para cá também, a gente espera, sabe? Se é você aí em cima na galeria, do lado de cá. Mas vem para cá, mas vem sem demora. Porque a hora é agora, sabe? A gente vai participar da Santa Ceia. E a Bíblia fala para a gente se examinar antes de fazer isso. Então, se você está longe de Cristo, aproveita agora, sabe? Aproveita agora para se reconciliar com Ele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você fala, Júlio, você está sendo muito chato, muito insistente. Estou, porque eu te amo, eu quero ser o melhor. E eu sei que o melhor dessa terra é viver com Cristo Jesus. Então, se você precisa se reconciliar com Cristo, vem para cá. Vem para cá, sabe? Você fala, o que vão pensar de mim? Cara, a gente vai vibrar. Assim como quando esse irmão veio aqui na frente, o pessoal bateu palma. Porque a gente vibra com cada pessoa que toma essa decisão. Porque um dia a gente foi essa pessoa que precisou de Cristo. E um dia uma pessoa falou, nos apresentou o Evangelho. Então, se está queimando no seu coração, meu irmão, minha irmã, não fica aí no teu banco, não. Não fica no teu banco, não. Vem para cá. Vem para cá. Diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Talvez você está longe dele e você precisa se reconciliar com ele. Diga sim para Jesus nessa noite. A gente está em família aqui. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja, Pai. E a gente coloca a vida desse irmão nas tuas mãos nessa noite, Pai. Toma a vida dele, Pai. Sela essa decisão, Pai. Sela essa decisão, Senhor. Enche ele do seu Santo Espírito, Deus. Que ele tenha essa convicção que o velho homem morreu nessa noite e um novo homem nasce, um homem santo, um homem ousado, um homem de fé, um homem generoso, um homem amoroso, um verdadeiro filho de Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que foi o Senhor que falou nessa vida, Pai. Foi o Senhor que convenceu, Pai. Então completa a obra agora, Pai. Transforma, Deus, e nos ajude, Pai, que a gente como igreja, que a gente possa estar ajudando Ele a caminhar com Cristo, a crescer em unidade, Pai. Faz assim, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Será que a gente pode aplaudir ao Senhor por essa vida? Deus abençoe, querido. Pode se assentar, igreja. Deus abençoe, Lutero. Amém. Valeu, obrigado. Lembrando aqui de antigamente que as pessoas, os pastores diziam, agora vamos proceder à Santa Ceia, né? Na verdade, nós vamos então celebrar a Deus a Santa Ceia, que durante a história também já foi chamada, e ainda é chamada em alguns ramos cristãos, de Eucaristia e de comunhão. Não se escandalize, são palavras bíblicas, tá bom? E eu quero convidar, por gentileza, para que nós abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Por que ler os textos ou dos Evangelhos ou o texto da primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, quando se vai celebrar a Santa Ceia? Porque é pela leitura da palavra de Deus e pela oração que se santifica esse momento, assim como se santifica todas as coisas lícitas que nós
vivemos no nosso dia a dia. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, de maneira que celebrar a Santa Ceia, sem ler aquilo que tem sido chamado de as palavras de Jesus, palavras de instituição da Santa Ceia, o sacramento, que é a Santa Ceia, que é um sinal visível, né? O fruto da videira com o pão são sinais visíveis aqui, é o sinal que representa então a graça invisível de Deus que opera no nosso coração. E eu quero ler Mateus 26, de 26 a 30, que diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, daquele momento lá, 2000 anos atrás, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero fazer uma breve explicação desse texto aqui. Esse aqui era o 14º dia do mês de Abib, o primeiro mês do calendário religioso judaico. Era a celebração da libertação do Egito, era a celebração da Páscoa. Era para remissão de pecados. A Santa Ceia também simboliza isso. A nossa libertação do Egito. O maior problema do ser humano não é ideologia política, não é econômico, não é emocional, não é físico, não é sentimental. O maior problema do ser humano é o pecado. E a Santa Ceia lembra que Jesus Cristo resolveu isso de uma vez por todas, oferecendo o seu corpo para ser rasgado na cruz, o seu sangue para ser derramado, sofreu morte. A morte de Jesus não foi simplesmente uma morte física comum. Sócrates também morreu devido às suas doutrinas, aos seus ensinos, que, diga de passagem, tem muita valia, muita utilidade. Mas dizem que Sócrates morreu tranquilo. Ele tomou veneno, tomou cicuta tranquilo, enquanto nós vimos um Jesus angustiado antes de ir para a cruz. E por quê? Porque a morte de Jesus não foi só uma questão física. O inferno se encontrou, o Hades desceu sobre Jesus Cristo, ali na cruz. De maneira, gente, que precisava sim de ser um homem para ser castigado no nosso lugar, porque um homem pecou, Adão e Eva pecaram. Mas também tinha que ser 100% Deus, para suportar o tamanho do peso, do castigo de Deus que o meu pecado e o seu pecado merece. Maravilhoso isso. Que Jesus maravilhoso, que Deus incrível, que Deus fantástico, que Deus maravilhoso nós temos. E Jesus aqui diz algo interessante também no versículo 28, quando ele diz que o seu sangue seria derramado em favor de muitos. Ora, o sangue de Jesus não é derramado em favor de todos. Por que o texto aqui? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, está falando a respeito de muitos. Porque nem todos creem, porque nem todos abraçam a fé em Jesus Cristo, porque nem todos reconhecem a Jesus Cristo como Deus, como Salvador e como Senhor. Jesus aqui ainda faz uma outra coisa que a Santa Ceia deve nos lembrar, que é o retorno de Jesus. Muitas pessoas zombam do retorno de Jesus. Já lá nos dias de Pedro, isso já acontecia, na sua segunda carta. Tinha mais ou menos 30 anos, quando Pedro escreveu a sua segunda carta, que Jesus tinha sido assunto aos céus. E as pessoas já diziam: vocês estão falando que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Ele não volta nunca. A Santa Ceia lembra sim o retorno de Jesus. De maneira que as coisas materiais, isso nós estamos vendo aqui, nós estamos anunciando o retorno de Jesus. E diga-se de passagem, eu creio piamente, com base nas Escrituras, especialmente em 2 Pedro, que lá nos diz que essa aparente demora para o retorno de Jesus, ela se deve ao fato dele estar dando tempo para que nós nos arrependamos de fato e de verdade. Se tem uma coisa que nós precisamos, que o mundo precisa e que a igreja de Jesus precisa, é de se arrepender dos seus pecados em nome de Jesus.
Então, saindo dali, Jesus canta um hino. Ali ainda, no cenáculo, Jesus diz aí o versículo 30 que Jesus canta um hino. Que hino? O Salmo 118, que é um salmo simplesmente maravilhoso, que nos diz lá nos versículos 13 e 17, né, empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas não conseguiram. E ele diz ainda no versículo 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Interessante, Jesus cantou esse hino sempre era cantado após a celebração da Páscoa. E ali esse salmo, o Salmo 118, é um salmo messiânico, já apontava para Jesus. Jesus não morreu completamente, porque ele ressuscitou. Eu digo completamente no sentido que ele morreu sim naqueles 3 dias, mas ele não está morto, ele ressuscitou para mim e para a sua salvação. E a Santa Ceia lembra isso para a gente também, que ainda que a gente seja crucificado, que ainda que a gente perca, que ainda que as pessoas nos abandonem, nós ressuscitaremos, porque se tem um agente impossível, essa gente sou eu e é você, que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus, que somos do Senhor Jesus. Nós somos pessoas impossíveis. Por isso regimes, por isso sistemas, por isso ideologias, por isso acadêmicos tentam ridicularizar e destruir o cristianismo, mas não adianta, porque o fundador, o dono desse negócio, vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! Glória a Deus! A Santa Ceia lembra a gente dessa verdade tão poderosa e tão maravilhosa, de maneira que quando nós comemos esse pão e bebemos este cálice, nós nos apropriamos de Cristo. Espera aí, Jesus, esse pão continua sendo pão, esse suco de uva continua sendo suco de uva, mas o que isso tem a ver? O Espírito Santo está aqui aplicando essa verdade em nós. Deixa eu te falar, o pão continua sendo pão, o suco de uva também, mas quando nós oramos, mediante aqui a leitura da palavra, Jesus Cristo está presente de forma real, porém, não física, não literal, mas de forma espiritual, de maneira, meus irmãos, que essa é uma explicação extremamente do fogo e pentecostal. A hora que nós orarmos aqui, nós vamos comer um pão sim, mas é um pão que Jesus está presente nele de forma espiritual. Ele vai entrar em nós, vai entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro, e vai demovendo, mudando, melhorando, transformando a gente e nos capacitando para a glória celestial, em nome de Jesus. Então não se esqueça, Jesus está presente, porque ele não diz este é o meu corpo, ou este é o meu sangue, ele diz isto, mostrando a simbologia desse texto, mostrando que ele está presente, mas de forma espiritual, em nome de Jesus. E aí, gente, quem pode participar da Santa Ceia? Lembrando, o pastor Simonton gosta de falar isso, e isso desde quando eu fui ordenado pastor, desde a minha primeira Santa Ceia. Uma das coisas que sempre me deu mais prazer de dizer, ao ministrar esse santo e maravilhoso sacramento, é que essa mesa não é da missão, essa mesa é de Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e o têm como Senhor e Salvador, ainda que não seja perfeito, você não só pode, você deve participar em nome de Jesus. Inclusive quem está em casa também pode preparar aí um pão, um pedaço de pão, prepara seu suco de uva aí, para você celebrar e participar da ceia aqui junto conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero fazer uma coisa aqui também, que eu acho muito necessário. Nós vamos ter pelo menos 20 ou 30 segundos para a gente falar assim: Senhor, se tiver alguma coisa travando você de participar da Santa Ceia, o pastor Simonton sempre lembra isso. Resolva, deixe para resolver o seu pecado, mas aqui, tome a ceia, participe para você sair daqui fortalecido, para vencer, para resolver os problemas e pecados em nome de Jesus. Então vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, os meus pecados em nome de Jesus. Lava-me pelo teu sangue, me arrependo dos meus pecados. Eu quero celebrar este momento com alegria, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, a nossa equipe vai distribuir os elementos, pão e cálice. Pega, segura, para daqui a pouco a gente então celebrar juntos e comermos e bebermos juntos a ceia em nome de Jesus.
enquanto você pega, vai orando, vai pensando, imagina a cena por volta do ano 30 da era cristã, aquele cenáculo naquela sala, vai pensando nisso. Meu Senhor, eu busco a Ti, pois só Tu podes mudar o meu coração pelos erros. Perdoa-me, me guia na Tua direção. Deus, não permita que eu me apegue a coisas que não Te agradam. Não deixe que os meus desejos tolos me afastem de Ti. Não quero olhar para o que é passageiro, eu quero olhar para o eterno, olhar para a cruz e ver Você de braços abertos para me receber com amor e graça. E as mesmas mãos que foram pregadas e hoje se estendem para mim, para dizer: Te amo. Você pode cantar. Busco a Ti, pois só Tu podes mudar o meu coração. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos. Perdoa-me, me guia na Tua direção. Que não Te agradam. Não deixe que os meus desejos tolos me afastem de Ti. Não quero olhar para o que é passageiro, eu quero olhar para o eterno, olhar para a cruz e ver Você de braços abertos para me receber com amor e graça. E as mesmas mãos que foram pregadas e hoje se estendem para mim, para dizer: de braços abertos para me receber com amor e graça. E as mesmas mãos que foram pregadas e hoje se estendem para mim, para dizer: Te amo. Aleluia. Alguém não recebeu os elementos, o pão e o cálice? Por favor, faz um sinal para que a nossa equipe possa chegar até você. Levanta a mão aqui. Todo mundo, todos foram servidos. Todos foram servidos. Então nós vamos orar. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É pão, é suco de uva,
mas mediante esse culto, a palavra lida e a oração, Jesus se faz presente de forma real, porém espiritual. Ó Deus, louvado seja o teu nome por esse dia, por essa comunhão, por esse culto. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor já ministrou às nossas vidas aqui. Agradecemos, ó Deus, também a bondade do Senhor em receber a nossa adoração, em nos receber. E por isso nós te recebemos também, não só de braços, mas de mente, coração, corpo e alma, abertos para ti também em nome de Jesus. E nós consagramos, ó Deus, este pão e este cálice, para que eles cumpram, ó Deus, nessa hora, aquilo que o Senhor determinou lá atrás, no dia em que Jesus instituiu este sacramento, que ele cumpra o propósito do Senhor na tua igreja, na nossa vida aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão e o rasgou, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Depois ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, para remissão, para resgate. A gente era preso, escravo, sem Jesus. O sangue de Jesus é o preço, é o resgate para mim e para você. E tendo dito isso, comei o pão e bebei o cálice. Quem quiser glorificar a Deus, fique à vontade, porque deve ser isso mesmo. Amém, Senhor. Aleluia. Nós estamos lembrando o passado, apontando para o futuro e recebendo Cristo dentro de nós. E receber com amor e graça, e as mesmas mãos que foram pregadas e hoje se estendem para mim, para dizer de braços abertos para me receber com amor e graça, as mesmas mãos que foram pregadas e hoje se estendem para mim, para dizer te amo. Vou ajudar os meninos. Fez toda a diferença, viu? Salvei o louvor hoje. Eita glória, brincadeira, tá? Brincadeira. Antes da gente ministrar a bênção, hoje pela manhã nós fizemos um apelo de aqueles que querem caminhar, querem ser membros da missão, a partir de agora, que ainda não eram. Mês passado nós fizemos esse apelo durante o mês, né? O pastor Simon, pessoas já foram recebidas, graças a Deus por isso, muitos irmãos, muitas irmãs, crianças, famílias. Mas se hoje nesse culto tiver alguém, alguma família que mudou para cá ou que está visitando aqui, tomou a decisão hoje: não, quero servir a Deus nessa igreja aqui, eu quero amar Jesus, eu quero crescer aqui, eu quero amar essa gente, eu quero ser amada por essa gente aqui, porque a única coisa que você vai ser aqui, tá? Amado em nome de Jesus e amado em nome de Jesus. Se você quiser, se tiver alguém aqui que quer se tornar membro, vem até aqui à frente para a gente te receber aqui, te apresentar para a igreja, a gente orar juntos aqui em nome de Jesus. Tem alguém? Da galeria, pode vir também. Galeria de cá, todos de casa. Amém. 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 Vamos orar. Pai amado, nós estamos diante do Senhor gratos e sabendo que sairemos daqui, ó Deus, como o Senhor mesmo nos diz, mais que vencedores. Não por nós, mas por Cristo Jesus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o teu nome pela purificação.
Eu sei, ó Deus, que a partir desse culto tem gente sendo curada, ó Deus, de vícios, de maus hábitos, ó Deus, de pecados insistentes e persistentes, pessoas deixando paranoias, deixando, ó Deus, personalidade limítrofe para lá, ó Deus, tantas curas, ó Deus, tantas libertações que o Senhor fez aqui hoje, pessoas renovando caminhos, ó Deus, sendo mais próximos de Ti, ó Deus, nós te agradecemos por isso, e já consagramos também essa semana, ó Deus, a Ti, para que seja uma semana na presença do Senhor, que aqueles que estão com a despensa vazia, que sejam surpreendidos pelo Senhor, de haverem cheia, de vê-la cheia, ó Deus, pela Tua graça, aqueles que estão entristecidos, que sejam batizados com a alegria do Senhor, em nome de Jesus, que os que estão desanimados, tenham um batismo, ó Deus, de fogo, de ânimo, para Te servir, aqueles que estão tendo dificuldade de ler a Sua Bíblia, de orar a Deus, essa vai ser a semana de uma revolução, de um avivamento, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo e a presença e o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida e a minha vida, e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada em toda a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos, amém, amém. Deus abençoe. Vão na paz, dá um